Como enfrentar o luto? Um guia prático para te ajudar. Você já perdeu alguém que você amava muito e sentiu um tipo de dor que é diferente? Que ela é uma dor que parece que não vai acabar. É uma dor que foge do seu controle, foge do seu entendimento. Eu passei por isso recentemente. Ali no final de 2023, em poucas semanas, eu perdi o meu pai e a minha mãe. E o que eu vou dividir aqui com você hoje não é só o que eu estudo em psicanálise, em saúde mental, sobre o luto, mas é também sobre o que eu vivi e vivo com toda essa experiência. Eu sou o Saulo, sou estudante de psicanálise e comportamento humano, e eu estou dividindo aqui com você as coisas que eu estudo e como elas estão me ajudando para que elas possam ajudar você também. Bora lá, se você está passando pelo luto ou então conhece alguém que está passando e caiu nesse vídeo procurando formas de ajudar essa pessoa, assista até o final, que a ideia aqui é te ajudar da melhor forma possível, ainda que o luto conte com a particularidade de cada um. E existem coisas que a gente não faz pelos outros, que é a pessoa que faz por si mesmo. Mas nós temos que ter algum tipo de rede de apoio, algum lugar que nos dê amparo, que nos dê ajuda. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu já vou ficar muito contente com isso. Eu comentei lá no início do vídeo que no final de 2023 eu perdi minha mãe e o meu pai. Entre outubro e novembro, e ali em poucas semanas eu estava em 2 velórios. E aí eu falo que os lutos se sobrepuseram, porque eu mal tinha começado a viver o luto da perda da minha mãe, eu tive que parar tudo para poder enterrar meu pai. Porque é uma coisa extremamente estranha, você tá num processo ainda de tristeza, de raiva, de negação do que está acontecendo, e você se depara com uma nova morte, você tem que parar para raciocinar do que está acontecendo tudo isso. E não é fácil falar sobre isso e descrever isso, principalmente quando chega dessa forma, com 2 pés no meio do peito. É uma tristeza profunda, porque o luto trata de uma quebra de conexão com algo que nós temos um laço muito forte. Isso acontece com pessoas, isso acontece com lugares, isso acontece também com coisas. Mas aqui nesse vídeo a gente vai focar na ideia de pessoas. Estou trazendo a minha experiência para você do momento em que a minha vida virou de cabeça para baixo quando eu perdi meus pais. Quando chega a morte, ela quebra essa conexão que nós temos com as pessoas, nós temos um movimento de retirada de algo da nossa rotina, do dia a dia da nossa vida. E existe um tempo, que não tem tempo certo, para que a nossa mente reajuste as coisas. Porque é uma ferida, e toda ferida cicatriza devagar. Você vê às vezes as pessoas dizendo, vai, reage logo, toma uma atitude, começa a se movimentar de novo. Você tem as pessoas que entram numa negação completa que ela mal parece que está de luto, e sempre vai ter alguém julgando, né? Se você é uma pessoa que quer agradar os outros, não gosta de crítica, não quer ser comparado, isso aí vai ser pior ainda para você. Mas tem que entender que o luto ele é individual e é uma ferida que pode levar muito tempo para cicatrizar. E para ficar bem didático, pensa no seguinte, que você está em um rio, você está numa margem do rio, você quer chegar até o outro lado desse rio. Você não pode simplesmente pular, porque esse rio ele é largo. Você tem que ir um passo de cada vez. Tem pedra, tem correnteza, tem animais que estão na água, tem galhos de árvore. Você não pode simplesmente dar um pulão e chegar do outro lado. E o luto é mais ou menos isso. É como se você estivesse atravessando um rio, que você tem que realmente dar um passo de cada vez. Uma coisa importante aqui é, não evite o luto. Não evite essa dor, não evite essa tristeza. Não tenta fingir que você é forte, não tenta fingir que você entende tudo e supera tudo com muita facilidade, porque é um buraco que se abre na vida. É uma rachadura tão grande que de um dia para o outro acontece que você fica se perguntando aonde é que você está, o que é que está acontecendo com você. E se você não vive esse luto naquele momento que aconteceu, isso vai explodir depois. Isso eu posso trazer para você de experiência própria, porque já que os meus pais morreram, eu estava à base de medicamentos controlados e os meus sentimentos, as minhas emoções do luto, elas eram todas muito leves, muito equilibradas. Era como se praticamente nada tivesse acontecido. E aí vem algo que é interessante, porque eu parei de tomar o medicamento, aparentemente sem perceber, né? Mas nunca é sem perceber as coisas,
porque eu estava num processo de mudança, eu estava vindo para esse apartamento aqui que eu tô agora, e era uma correria, carrega a caixa o dia inteiro, levanta móvel, mexe numa coisa, monta outra. Eu ficava tão cansado, que eu simplesmente apagava. No outro dia eu acordava, preciso montar as coisas. E mexia numa coisa, mexia na outra. E aí, de repente, eu comecei a ter sintomas de abstinência. Que eu demorei a entender que eram sintomas de abstinência do medicamento que eu tomava. E eu fiquei ali naquela angústia, achando que eu ia morrer. Porque eu ia carregar uma caixa. Eu tinha dor no peito, o braço formigava, o suave inteiro frio. Eu estava num estado de tremedeira. Eu estava sem os meus medicamentos. Eu não estava nem lembrando do medicamento. Ou eu não queria lembrar desse medicamento. E o que aconteceu a partir daí foi que passaram os sintomas. A hora que eu fui realmente organizar minhas caixas de remédio, de vitaminas, eu vi que eu não tinha tomado. Aí eu fui pesquisar, vi os sintomas, levei isso para minha análise depois. Era o sintoma de abstinência medicamentosa. E qual que foi o detalhe a partir disso? Que as emoções vieram. O Saulo, que não estava chorando o luto, começou a chorar esse luto. Depois de um tempo, porque o medicamento estava me segurando numa vibe, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não estava tudo bem, tudo ótimo. O luto, ele tem o tempo dele, cada um tem o seu, só que cuidado para não morar dentro do seu luto. É aí que existe o risco, onde muitas pessoas começam a adoecer. Porque ao invés de ela passar por esse processo, que possui etapas, ela mora dentro do luto e nunca mais sai dele. Nós temos aquela etapa da tristeza e da negação, que a gente fica inconformado, como é que isso aconteceu, isso não poderia ter acontecido. Depois vem o estágio da raiva e da culpa. Eu poderia ter feito alguma coisa a mais, eu deveria ter feito alguma coisa a mais, eu falhei, eu que sou o culpado dessa morte. O que eu poderia ter feito para a morte não ter acontecido? E finalmente vem o estágio onde nós sentimos a emoção e a saudade. E aí ela vem de uma forma mais bonita, mais leve e não pesada como aquele início da tristeza, já que o luto começa. E por mais que esse vídeo fale de psicanálise e comportamento, eu estou trazendo aqui coisas que eu vivi. E os passos que eu vou te dar agora são coisas realmente para te ajudar nesse processo. Então, primeiro, fique triste sim. Fique triste, chore, esbraveje. Não sinta medo, vergonha ou culpa de estar triste e de estar sofrendo pela situação que acabou de acontecer. Depois, dois, fale. Você precisa falar sobre isso. Quando a gente não fala, a gente vai guardando, vai reprimindo, e isso acaba saindo de uma forma errada do nosso corpo depois, porque você reprimiu tudo aquilo que você deveria ter chorado, sentido e vivenciado. 3. Cuide de si. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque eu também passei por isso e as pessoas ao meu redor também passaram por isso. E o cuidar de si, eu acho que é o mais problemático. Porque quando você consegue fazer, ele te ajuda muito nesse momento. Você precisa lembrar das coisas que você gosta. Você precisa lembrar das coisas que fazem você sorrir no seu dia. Você precisa lembrar de uma academia, de comer bem ou de cuidar da sua beleza. Você tem que se lembrar disso. Porque ele vai ajudar você nesse processo pelas etapas do luto, até que ele fique mais suave e que o sentimento seja uma boa lembrança e seja menos doloroso. E as lembranças ruins, elas vão estar presentes. Não é que o luto passa e some totalmente a dor, some a lembrança, some a cena trágica que você viu. Não vai sumir, mas ela vai ficar mais leve. E esses cuidados que você tem que ter, eu me lembro de quando chegou uma fase do meu luto, que eu já estava aqui morando nesse apartamento que eu tô agora, e eu raspo minha cabeça um dia sim, um dia não, eu aparo minha barba um dia sim, um dia não, e eu já estava a semana sem fazer nada disso. Eu estava assim largado. E quando você não está mais se preocupando com você, sinal de alerta. Freud dizia que o luto é uma jornada difícil, mas é uma forma da gente honrar quem a gente ama. Porque quando a gente vai transformando dor em saudade, as lembranças de uma tragédia vão se convertendo para os momentos de riso, de alegria, de descontração. E é isso que vai deixando o luto mais leve. Leva tempo e não existe jeito certo ou errado. Ainda que a gente fale que é uma ferida que cicatriza aos poucos, eu também posso dizer que é uma ferida que nunca vai cicatrizar.
mas você vai aprender a lidar com ela. Não vai existir uma outra coisa para você pôr no lugar, né? Ah, o luto abriu um buraco, algo tem que substituir. Não. Ninguém vai substituir a dor que você está sentindo. Porque é você que tem que lidar com essa rachadura que foi feita na conexão com uma pessoa que você amava e que saiu da sua vida. Respeite seu tempo, respeite suas emoções, cuide de si, faça análise, leia, se conecte com você mesmo. E se você perceber que está passando muito tempo em uma única fase do luto, procure ajuda. E lembre, você não está sozinho. O luto é como uma ponte entre a dor e o amor. Você só precisa atravessar. Deixa o like nesse vídeo, siga aqui o canal e a gente se vê no próximo. Tchau.